Antes de qualquer pensamento surgir, antes mesmo de você decidir qualquer coisa, o seu corpo já decidiu. Ele já reagiu, já contraiu, já relaxou, já aceitou ou rejeitou a experiência antes que a mente pudesse explicar. Isso acontece porque o corpo não vive no presente lógico, ele vive na memória vibracional. Ele carrega registros silenciosos de tudo que você viveu, sentiu, reprimiu, temeu e desejou. E é exatamente essa memória invisível que determina como você reage à vida hoje. Não é a sua intenção consciente que cria a sua realidade, é a memória vibracional que o seu corpo está sustentando sem você perceber, influenciando escolhas, sensações e decisões antes mesmo que você perceba que está escolhendo algo. Existe um detalhe que quase ninguém percebe: o corpo aprende por repetição emocional, não por entendimento racional. Cada vez que você vive uma experiência com carga emocional intensa, o corpo registra aquilo como verdade permanente. Se em algum momento você sentiu medo de faltar dinheiro, vergonha de se expor, dor de ser rejeitada ou culpa por desejar mais, o corpo aprendeu que esses estados são seguros. E tudo o que é seguro, o corpo tenta repetir. Por isso a vida parece girar em círculos. Não é falta de técnica, não é falta de fé, não é falta de conhecimento. É excesso de memória vibracional ativa comandando sua forma automática de existir. Quando uma oportunidade aparece, o que reage primeiro não é sua mente, é seu sistema nervoso. Ele decide se aquilo é seguro ou perigoso baseado em registros antigos. Você sente um aperto, uma insegurança, uma dúvida que parece vir do nada. Mas não vem do nada. Vem da memória vibracional que o corpo está protegendo. E é aqui que muitas pessoas travam. Elas acham que estão sendo racionais, quando na verdade estão sendo condicionadas. Acham que estão avaliando a situação, quando na verdade estão obedecendo memórias. O corpo diz cuidado mesmo quando a vida diz avance, e isso acontece de forma tão rápida que você acredita que essa reação é você. O corpo não distingue passado de presente. Para ele, tudo que já foi sentido continua sendo agora. Uma dor antiga ainda está ativa como se estivesse acontecendo hoje. Uma rejeição da infância ainda vibra como se estivesse prestes a acontecer novamente. E isso muda completamente a forma como você se move no mundo. Você não reage ao que está acontecendo, reage ao que já aconteceu. Isso explica porque às vezes você se sente travada sem motivo aparente, insegura sem razão lógica, cansada sem esforço físico. O seu corpo está tentando proteger você de memórias que já passaram, mas que continuam registradas como ameaças. Enquanto essa memória permanece ativa, o futuro nunca é realmente novo. Você acredita que está vivendo situações diferentes, mas o corpo está respondendo sempre da mesma forma. É como tentar mudar o caminho andando com o mesmo mapa antigo nas mãos. Por isso, tantas tentativas de mudança falham. Você muda a intenção, muda o pensamento, muda a estratégia, mas não muda a referência interna que o corpo usa para decidir como reagir. E enquanto essa referência não muda, a realidade continua repetindo padrões antigos, mesmo que o cenário pareça diferente por fora. É por isso que tantas pessoas estudam manifestação, fazem afirmações, visualizam resultados e ainda assim não veem mudanças reais. Porque estão tentando convencer a mente, mas quem precisa ser convencido é o corpo. O corpo precisa aprender que prosperar é seguro, que ser vista é seguro, que ganhar dinheiro é seguro, que ser feliz é seguro. E isso não acontece com frases, acontece com experiências emocionais diferentes. Cada vez que você age apesar do medo, o corpo começa a registrar um novo padrão. Cada vez que você escolhe expansão em vez de proteção, o corpo aprende que existe outra forma de viver. A mudança verdadeira começa quando você percebe que não precisa lutar contra pensamentos negativos, precisa criar experiências corporais novas. Respirar diferente, se posicionar diferente, decidir diferente, agir diferente. O corpo aprende pelo movimento. Ele entende segurança através da prática. É por isso que pequenas decisões diárias têm um impacto vibracional gigantesco. Dizer não quando antes você dizia sim. Se posicionar quando antes se calava. Descansar quando antes se sobrecarregava. Tudo isso envia sinais claros para o corpo de que a realidade mudou. Existe um momento específico onde a virada acontece. É quando você sente desconforto ao agir diferente, mas mesmo assim age. Esse desconforto é a memória vibracional tentando manter o padrão antigo. E quando você atravessa esse desconforto, você quebra o ciclo. O corpo entende que aquela proteção não é mais necessária. E é nesse ponto que a manifestação começa a fluir. Não porque algo externo decidiu ajudar, mas porque a barreira interna deixou de existir. A vida sempre esteve disponível. Era o corpo que estava fechado.
Isso explica por que algumas pessoas parecem ter sorte e outras parecem sempre lutar. Não é sorte. É leveza vibracional. Pessoas que não carregam memórias pesadas conseguem avançar sem resistência interna. Pessoas que carregam memórias densas precisam primeiro aliviar o corpo. E aliviar o corpo não é esquecer o passado, é ensinar o corpo que o passado acabou. Que hoje é diferente. Que agora é seguro viver algo novo. Essa segurança nasce da repetição de experiências onde você age de forma diferente do que agia antes. O campo responde ao estado do seu sistema nervoso. Se ele está em alerta, a vida parece ameaçadora. Se ele está em calma, a vida parece colaborativa. O corpo em estado de defesa bloqueia oportunidades, relacionamentos e prosperidade. O corpo em estado de segurança permite que tudo flua. Por isso a chave não está em pensar positivo, mas em sentir segurança interna. Quando o corpo relaxa, a vida responde. Quando o corpo confia, o campo abre. Quando o corpo solta, a realidade acompanha. E aqui entra uma pergunta silenciosa que muda tudo. Quais memórias o seu corpo ainda está tentando proteger? Que dores ele acha que ainda precisam ser evitadas? Que situações ele tenta impedir você de viver? Quando você começa a observar isso, percebe que muitas das suas decisões não são escolhas conscientes, são reflexos vibracionais. E ao perceber isso, você ganha poder. Porque agora você pode escolher agir diferente mesmo sentindo resistência, e cada vez que faz isso, a memória vibracional perde força. O processo não é imediato, mas é inevitável. O corpo aprende com repetição. E quanto mais você repete novas experiências, menos espaço as memórias antigas ocupam. Você começa a sentir mais leveza, mais clareza, mais disposição. As oportunidades parecem surgir com mais facilidade. As pessoas começam a reagir diferente a você. E você percebe que a vida não mudou primeiro do lado de fora. Ela mudou porque o corpo mudou por dentro. Porque a memória vibracional foi reescrita silenciosamente através das suas escolhas diárias. No fim, você começa a perceber algo muito simples e muito profundo ao mesmo tempo. Não é a mente que cria a realidade, é o corpo que permite que a realidade aconteça. A prosperidade não entra onde existe tensão. O amor não entra onde existe defesa. A expansão não entra onde existe medo. Tudo começa quando o corpo aprende que é seguro receber. E esse aprendizado não vem de fora, vem da forma como você vive todos os dias. Pequenas escolhas que parecem insignificantes são, na verdade, declarações vibracionais profundas que o seu corpo registra como nova verdade. Quando você entende isso, para de tentar mudar a vida e começa a mudar a experiência corporal. Começa a respirar diferente, a se mover diferente, a decidir diferente. E sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa. O corpo já não vibra como antes. A memória já não pesa como antes. E a realidade começa a acompanhar essa nova frequência com naturalidade. Porque no campo vibracional, não vence quem deseja mais, vence quem sustenta uma nova memória no próprio corpo. E quando o corpo sustenta essa nova memória, o futuro deixa de ser uma possibilidade distante e vira uma consequência inevitável. Você começa a notar que reage menos e escolhe mais. Observa mais e se desespera menos. Sente mais presença e menos urgência. Essa nova forma de estar no mundo não é algo que você está tentando fazer. É algo que simplesmente está acontecendo. Porque o corpo já não responde ao mundo com base nas dores antigas, mas com base na nova referência interna que foi criada. A referência da segurança, da abertura, da expansão. E isso muda completamente a forma como a realidade se organiza ao seu redor. As pessoas passam a se aproximar de você de forma diferente. As oportunidades começam a surgir em momentos improváveis. As conversas começam a trazer respostas que você nem sabia que precisava. E tudo isso acontece de maneira natural, sem esforço, sem forçar coincidências. Porque quando o corpo muda, o campo ao redor muda junto. E quando o campo muda, a vida começa a responder a essa nova frequência como um espelho fiel. Você deixa de correr atrás do que deseja e passa a perceber que aquilo que é compatível com a sua nova vibração simplesmente começa a se aproximar. Nesse estágio, você entende algo libertador. Você não precisa mais se consertar. Não precisa buscar técnicas, métodos, fórmulas ou explicações. Porque o que precisava ser ajustado já foi ajustado na raiz, na memória vibracional do corpo. E quando a raiz muda, os frutos mudam sozinhos. Sem esforço, sem pressa, sem ansiedade. Apenas por coerência. O corpo deixa de ser um arquivo do passado e passa a ser um portal para o futuro.
Um futuro que já está sendo sentido antes mesmo de ser vivido. Você começa a gostar mais de estar dentro de si. A sua própria presença se torna confortável. O silêncio deixa de incomodar. O tempo desacelera. A vida deixa de parecer uma corrida constante contra algo que você nem sabia exatamente o que era. Existe uma sensação nova de estar inteiro no agora, como se finalmente você estivesse habitando o próprio corpo sem pressa de fugir dele. E isso muda tudo. Porque quando você se sente bem dentro de si, já não sente necessidade de buscar fora aquilo que antes tentava compensar um vazio interno. Essa mudança é tão sutil quanto poderosa. Você percebe que não reage mais com a mesma intensidade a situações que antes tiravam sua paz. O que antes gerava ansiedade agora gera observação. O que antes causava medo agora desperta presença. Isso acontece porque o corpo já não está sustentando aquela memória vibracional antiga que colocava você em estado constante de alerta. Ele começa a entender que não precisa mais se defender da vida. E quando o corpo para de se defender, ele começa finalmente a viver. Você nota que suas decisões ficam mais simples. Você já não escolhe com base no medo de errar, mas com base na vontade de expandir. Já não escolhe para se proteger, mas para se expressar. E essa mudança interna começa a refletir diretamente nos resultados externos. As situações começam a se encaixar com mais fluidez. As respostas aparecem com mais naturalidade. Porque agora existe coerência entre o que você deseja e o que o seu corpo permite receber. E essa coerência é o que abre portas invisíveis no campo vibracional. Aos poucos, você percebe que a vida deixa de parecer uma luta constante. As coisas começam a acontecer no tempo certo, com menos esforço, com menos resistência. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque o seu corpo mudou a forma como responde ao mundo. E quando a resposta muda, a experiência muda junto. Você passa a viver com mais leveza, mais clareza, mais confiança no fluxo natural das coisas. E então você entende algo transformador. O seu passado não tinha o poder de definir o seu futuro. Ele só tinha o poder de influenciar o seu corpo. E quando você ensina o corpo que aquele passado não é mais uma ameaça, o futuro se abre de uma forma que antes parecia impossível. Não por milagre, mas por alinhamento. Não por sorte, mas por compatibilidade vibracional. A memória vibracional que antes era um limite invisível se torna agora a base da sua expansão. Você percebe que a verdadeira mudança nunca foi mental. Sempre foi corporal. Sempre esteve ligada àquilo que o corpo guarda em silêncio e reproduz sem que você perceba. E ao libertar essa memória antiga, você abre espaço para que uma nova forma de viver se instale naturalmente. No fim, você deixa de tentar mudar a realidade e passa a permitir que a realidade mude em resposta ao seu novo estado interno. Você deixa de ser alguém que corre atrás da vida e passa a ser alguém que a vida começa a acompanhar. E isso é a verdadeira virada vibracional que quase ninguém percebe. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar ainda mais esse tipo de conhecimento que transforma de dentro para fora. Até o próximo vídeo.